Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma sessão de estudo da tarde de hoje, tendo como tema a obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Para iniciar os nossos trabalhos, peço a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódios que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Dando continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, temos como tema das nossas reflexões na tarde de hoje, capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Hein? Então vamos aqui ao estudo do capítulo 18 do livro Nosso Lar. Quem estiver com o livro na mão, poderá acompanhar a leitura comentada aqui do capítulo. Amor, alimento das almas. Terminada a oração, vamos nos lembrar que o André Luiz se encontrava na casa de Lísias, né, no capítulo anterior, capítulo 17, e eles estavam à mesa, estavam dentro da casa, né, próximos do horário da oração coletiva que é realizada ao final das tardes na cidade de Nosso Lar. Então, terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, a mãe de Lísias, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça: afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Okay? Então, ela faz aqui uma reflexão sobre a questão da alimentação em nosso lar, né? Que, de acordo com a natureza do trabalho realizado em cada um dos ministérios, os membros, as pessoas associadas a cada um desses ministérios, eles têm necessidade e ou acesso a alimentos de natureza mais fluida ou alimentos de natureza mais sólida, digamos assim, sólida em termos astrais, né? Então, não estamos falando de sólida no contexto da alimentação nossa aqui do plano encarnado, né? Então, de natureza mais condensada, né? Mais densa. Podemos expressar dessa maneira, talvez, melhor, ok? Mas convém lembrar aqui também que esse livro foi escrito na década de 40, década de 50 do século passado, ou seja, se passaram cerca de pelo menos 75 anos. Então, é possível nós pensarmos que, na realidade atual de nosso lar, a alimentação pode estar ainda mais sutil, né? Afinal, tudo evolui. Então, comento aqui que, sobre esse estudo que nós estamos fazendo em nosso lar, a base dele, a essência dele é estimular a nossa reflexão e não nós lermos as páginas de nosso lar no sentido de fixar as informações, gravar as informações que estão vertidas aqui no texto, como realidades absolutas e inflexíveis, ok? Então, o que eu estou querendo enfatizar com isso, que muitas das informações passadas aqui no texto de Nosso Lar era exatamente, remontam como Nosso Lar funcionava
há quase um século atrás. Então, o interessante é que nós possamos aprender os motivos e os princípios que levavam nosso lar ou seus respectivos setores, né, a funcionar de determinada maneira, a executar determinadas tarefas, a proceder determinadas atividades. Porque entendendo o princípio que dirige essas atividades, né, é possível nós pensarmos em uma evolução no tempo, como eu acabei de comentar, e perceber que, passados 70, 80 anos, ou daqui a um tempo a mais, passado um século, né, que todas essas condições no nosso lar, elas estarão possivelmente mais sutilizadas. Então, se aqui diz que algumas zonas de nosso lar, alguns lares prescindem, dispensam a alimentação quase que por completo, é possível pensar que essa condição esteja talvez ainda mais avançada nos dias atuais. Ou seja, uma parcela maior, mais significativa da população, ao chegar na zona astral de nosso lar, já não precise mais de alimentação, ou os habitantes de nosso lar, uma parcela maior, não precise mais de alimentação de natureza mais densa. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que é somente nós, os funcionários de auxílio e regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da União Divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial, ok? Então, mesmo da união divina, que é o mais elevado, existia algo que poderia ser chamado de alimento, mas numa condição muito diferente. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. Olha só, sucos e concentrados, ou seja, alimentação líquida, pastosa, né? Podemos pensar dessa maneira. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. Na união divina, os fenômenos da alimentação atingem o inimaginável. Ok? Então, meu olhar indagador ia de Lísias à senhora Laura, analisando as explicações imediatas. Aqui é uma declaração de André Luiz, né? E aí continuam, o Lísias, a mãe de Lísias, melhor dizendo, esclarece. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Ou seja, vêm emissários de planos mais elevados, ok? Nós já abordamos aqui essa questão de planos mais elevados várias vezes, né? E esses emissários estimulam as pessoas, os trabalhadores do nosso lar, de acordo com o trabalho por eles realizados, de acordo com os setores aos quais eles estão vinculados, ok? A estabelecer uma relação com o alimento a cada dia mais sutil, mais desprendida eh, dos aspectos grosseiros, né? Dos aspectos que remontam, que relembram a nossa experiência física. Então, o alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, ok? Como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo, ok? A alma em si apenas se nutre de amor, ou seja, eles consideram que o alimento físico sólido mesmo, né, é uma condição premente necessária, né, para as pessoas que se encontram no ambiente encarnado. Uma vez que desencarna, não vai precisar de alimento sólido. Uma vez que desencarna, você vai ter sólido de natureza física, porque existe matéria sólida no plano astral, certo? Só que uma vez que eles falam de objetos, né? Falam de portas, falam de paredes, falam de mesas, né? Falam lá do aparelho que é semelhante à TV, através do qual são feitas as transmissões. Então, existe matéria sólida no plano astral, só que é sólido astral. É um sólido muito mais sutil,
do que, por exemplo, esse sólido astral, por incrível que pareça, ele vai ser mais leve, mais sutil do que os gases e os vapores com os quais nós temos contato aqui na esfera física, ou seja, o vapor de água, ok? O gás nitrogênio, o gás oxigênio. Os gases que nós conhecemos são mais grosseiros do que o sólido astral, para a gente entender a questão de natureza mais profundamente. Então, a alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Tá? Então, aí André Luiz comenta, tais elucidações confortavam-me sobremaneira. E aí Lísias veio a seguir com um comentário, tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais envolvido o ser amado, o ser criado, melhor dizendo, nesse amor de Deus, né? Nesse amor infinito, mais sutil o processo de alimentação, ok? Até chegar ao ponto de ele não mais prescindir, não mais necessitar do alimento no plano astral, que é um plano muito mais sutil do que o plano físico. Ou seja, nem mesmo no plano astral ele não precisaria de alimento, nem alimento sólido astral ou líquido astral, né, da matéria lá do plano de nosso lar. Ele poderia chegar até a não mais ser necessário a alimentação, essa alimentação grosseira. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. Tá vendo? Ou seja, aqui é Lísias falando sobre os habitantes lá de nosso lar. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensificar a ascensão espiritual. Seguindo mais à frente, não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos da caridade. Amai-vos uns aos outros, né? Nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever, não é favor, né? Não é boa ação, né? É, é o dever. Na realidade, é a execução da nossa real natureza, é o trabalho da nossa real natureza, nossa natureza espiritual. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia, ou seja, a, a mãe de Lísias, né, fala aqui que dentro desse campo aqui do entendimento, né, ao praticarmos a fraternidade e a simpatia, nós estamos nos nutrindo e nutrindo aquelas pessoas que recebem o fruto da nossa ação fraterna, ou o fruto da nossa simpatia, ok? Seguindo aqui mais adiante, André Luiz reflete, né? Recordei instintivamente as teorias do sexo largamente divulgadas no mundo, né? Sobre a questão das afeições entre os seres, né? Os seres humanos. Mas aí a senhora Laura, mãe de Lísias, né? Captou a preocupação, captou a reflexão de André Luiz e aí comentou. E, e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito, ou seja, é uma parte, é uma das maneiras através do qual esse amor universal se expressa, né? Particularmente a maneira como se expressa no plano físico, no plano mais grosseiro, no plano onde nós estamos encarnados. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida esta entre eles à realização transitória. Ou seja, é, fica claro aqui a ideia de que de tempos em tempos o casal realiza essa ação. Mas, no dia a dia, o que serve como liga, o que serve como vínculo mais profundo e o vínculo diário desses casais mais espiritualizados é exatamente o carinho, a confiança,
a dedicação mútua, o afeto verdadeiro espiritualizado entre os casais. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença, às vezes, apenas a da compreensão. Ok? E aí a irmã de Lísias comenta, né? Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba, ok? Essa deveria ser a lei universal que deveria governar absolutamente todos os aspectos da vida humana, desde a vida humana encarnada à vida humana nos planos mais sutis, né? Percebemos pela nossa experiência que essa realidade aqui no mundo encarnado, né, nesse plano mais grosseiro, é, ele ainda não se expressa em sua ampla perspectiva, em sua totalidade. Mas a humanidade está em contínuo progresso, em contínua evolução. É a questão de tempo que aqueles que se encontram, digamos assim, mais atrasados nessa compreensão conseguirão avançar e alcançar uma condição onde começarão a perceber com mais profundidade essa questão. E aqueles que se encontram mais avançados, nos dias atuais, em momentos futuros, estarão ainda mais, de maneira ainda mais profunda, vinculados a essa prática, a essa visão. Então, como você vê, meu amigo, observou Lísias, contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo, não só de pão vive o homem. Ou seja, é, ele fala aqui, essa passagem do Evangelho, né? Fala que o pão é o alimento, o pão é o alimento do homem, ele necessita do pão, mas, sobretudo, ele necessita do alimento espiritual. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a companhia fortemente, ou seja, a cigarra, né, a companhia da casa tocou. Levantou-se o enfermeiro Lísias para atender. Dois rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, apresentou eles, né? Os irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento, amigos de Lísias, né? Certamente. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram um dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Ou seja, esses amigos de Lísias tinham combinado com Lísias, né, a presença deles, né, em um evento de natureza cultural, comemorativa, né, no campo da música, lá em Nosso Lar. Tem, e aí a mãe de Lísias fala, né? Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, ou seja, referindo-se aqui a André Luiz, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos, ou seja, não era ainda facultada a possibilidade de André Luiz participar dessa atividade. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, né, no entanto, ela ponderou, né? Não poderei compartilhar das alegrias do campo da música, né? Local para onde os amigos de Lísias e Lísias irão se dirigir, ainda hoje. Aí ela prossegue, né? Temos em casa minha neta convalescente que voltou da terra há poucos dias. Você está em processo de readaptação. Saíram todos em meio ao júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente, né? Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo, ou seja, o alimento sublime dos corações. Ok? Então é isso. Concluímos aqui a, a leitura comentada, né, do capítulo 18 de Nosso Lar. Então, vamos preparar então para o encerramento das atividades do nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a presença dos guias, dos mentores, né, dos espíritos simpáticos, dos responsáveis pela realização dos trabalhos na tarde de hoje, e que os esclarecimentos, as informações,
as reflexões estimuladas pela leitura e os comentários do capítulo da tarde de hoje, que produziram certamente esclarecimentos benéficos, né? A iluminação da consciência, né? O esclarecimento da mente e o direcionamento adequado, né, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, que o mérito desse estudo possa alcançar outras consciências, outras mentes, trazendo para elas, igualmente, a paz, a harmonia, o entendimento, a compreensão, a saúde integral. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.